Hoje a gente vai falar um pouco sobre a termografia, que é um exame que eu utilizo muito na minha consulta, utilizo muito durante os tratamentos, né? Quem me acompanha vê o quanto eu utilizo desse exame. Mais especificamente, o que me chamou mais para eu poder fazer esse vídeo hoje, falar sobre a termografia, foi a reportagem que saiu há 2 dias atrás no Jornal Nacional, né, em que ele dizia assim: exame que não identifica o câncer de mama tem levado mulheres a uma falsa sensação de segurança. A termografia mostra em cores diferentes regiões mais quentes do corpo, só que tumores muito pequenos detectados na mamografia nem sempre são visíveis ao calor. Então, assim, é de minha responsabilidade estar aqui falando com vocês sobre essa reportagem, tá? E sobre todo esse contexto. Então, em nenhum momento a termografia, assim como a biorressonância, ela é um exame diagnóstico, tá? Mas eles são exames não invasivos, que não têm radiação, que não têm uma contraindicação e que podem ser, sim, utilizados com uma frequência muito maior, né, do que um exame de ultrassonografia, um exame de mamografia, enfim. Então, ele não detecta em hipótese alguma um diagnóstico de uma patologia. A termografia, ela capta a temperatura corporal e ela é utilizada não só em humanos, né? A termografia é muito utilizada também na engenharia, também na arquitetura, né? Então, é um exame altamente comprovado cientificamente. Então, ele detecta a temperatura daquela região do corpo e a gente pode identificar não só o nível de extensão daquela lesão, daquele processo de inflamação ou um processo de hipofunção daquela região, né? Como também como está esse grau, esse nível de inflamação. Então, ele é utilizado sim para a gente verificar a extensão da lesão e também se existe uma área que está em um processo de inflamação ou hipersolicitada ou em um processo mais frio, de uma hipofunção, de um desequilíbrio. Existe também alguns sinais dentro do exame de termografia em que a gente tem indícios de determinadas patologias, como uma disbiose intestinal, em que a gente tem um sinal de borboleta, aparecendo de asa de borboleta a nível do umbigo. É um sinal que me diz que tem ali uma predisposição a uma disbiose. No caso do câncer de mama, a gente também tem uma imagem que sinaliza e que pode sinalizar isso, mas ratificando, não é um exame que vai diagnosticar, mas é um exame sim que a gente pode utilizar com uma frequência maior, né? E que a gente pode acender uma luzinha e dizer assim: olha, vamos procurar fazer algo mais profundo, né? Vamos procurar examinar de uma forma mais específica, tá? Então, eu como profissional de saúde venho aqui esclarecer, tá, sobre a termografia. Então, a termografia sim é um exame muito importante dentro da área da medicina, né? É um exame que nos ajuda muito na avaliação do nosso paciente, em ver resultados das nossas terapias, mas em hipótese alguma ela diagnostica uma patologia, tá? Ela é muito utilizada também para laudar alguns pacientes, né? Por exemplo, pacientes que vão para a perícia. Então, a termografia é um exame, sim, que é utilizado na perícia, né? Para fazer a imagem e ver a extensão da lesão. Então, observem como é um exame que é fiel e é muito utilizado e cientificamente comprovado, tá? Então, assim, não se enganem, tá? Com falsas promessas, tanto em relação à termografia quanto em relação à biorressonância. Porém, também não descartem a capacidade do exame em auxiliar no nosso tratamento, tá? Então, eu tenho muitas pacientes hoje, inclusive, que vêm a mim com a maior frequência para fazer a termografia,
para a gente ver como é que está o funcionamento desse corpo, o funcionamento de algumas regiões, inclusive das mamas, antes de fazer uma ultrassonografia, antes de fazer uma mamografia. Então, jamais é descartado esses dois exames, no caso de um diagnóstico de câncer de mama, mas sim, a paciente pode fazer mensalmente, pode fazer de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, porque não há uma contraindicação desse exame. Então, continuem fazendo a termografia sim, e não só para o câncer de mama, né? Existe a avaliação para várias áreas do nosso corpo, regiões de inflamação, regiões de dor, né? Enfim, avaliação de corpo inteiro, tá? Mas não descartem os demais exames. Então, o profissional que faz a sua termografia, ele sinaliza aquela região e ali você vai fazer um exame mais detalhado, e a ultrassonografia e a mamografia são importantes exames a serem feitos periodicamente, tá bom?